Glória a Jesus. Amados, as duas últimas pregações que eu ministrei aqui, eu falei sobre algumas coisas muito importantes, foram chaves que Deus nos deu. Como o nosso tempo de pregação às vezes não é tão longo, a gente é em torno de 35, 40 minutos, né? Hoje aqui me deram 9 horas e 22 minutos, vou ter bastante tempo para pregar aqui, né? Está bem, 9 horas, vou longe, não, brincadeira. Fica tranquilo, eu me acho aqui. Eu me acho aqui. Eu me acho, porque senão eu vou pregar muito aqui. Então, nosso tempo de pregação é mais ou menos uns 45 minutos, por aí, quando eles deixam, a gente prega até um pouquinho mais. Mas como o tema era muito importante, então nós dividimos eles em 3. Tá? Então, na primeira semana, né, foi justamente no dia 27/10, eu falei sobre sabedoria. Quantos aqui ouviram sobre sabedoria? Amém? Olha aí, eu falei sobre sabedoria, e sabedoria é muito importante. Se você não ouviu, vai lá no YouTube da Igreja Aba. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve no YouTube da Igreja Aba. E está lá a palavra do dia 27/10. Eu falei sobre sabedoria. E a sabedoria nos leva a avançar. A sabedoria foi o que Salomão pediu para Deus, quando Deus falou assim: o que é que você quer receber? O que é que você quer que eu te dê? De tudo que você pediu eu vou te dar. E ele falou assim: eu quero sabedoria para conduzir o povo. E Deus deu a Salomão sabedoria, deu também riqueza, deu para ele expansão do reino. Enfim, ele foi um dos reis mais poderosos, porque ele teve sabedoria. Então, irmão, deixa eu falar para você, irmão, seja sábio. Seja sábio. Amém? Irmã, seja sábia. A mulher sábia edifica o lar. Então, coloca a mão na cabeça e fala: sabedoria. Amém? Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Então, irmão, eu profetizo que nessa igreja só tem homem sábio. Amém? Profetizo que nessa igreja só tem mulher sábia. Amém? Mulher sábia, abençoada, jovens sábios, adolescentes sábios, enfim. Então, eu falei sobre sabedoria no dia 27/10. No dia 3/11, foi a Santa Ceia, eu falei sobre o amor. Né? E é outra chave preciosa, porque a Bíblia fala assim que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê os meus bens para os pobres, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor, de nada valeria. Então o amor é muito importante. Eu digo para você, se você é um homem sábio, uma mulher sábia, mas se você não tem amor, você se torna soberbo. Então é muito importante você ter amor. A Bíblia vai dizer assim que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então é muito importante você ter sabedoria, amém? Mas é importante você ter amor também. Amor junto com sabedoria, sabe? Forma algo poderoso que vai te fazer não somente avançar, crescer, expandir, prosperar, mas ser uma pessoa abençoadora, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Tem muita gente que é sábia, mas ela é isolada, sozinha, não tem amigo, não tem ninguém, porque falta amor. Então, e hoje, para concluir esses 3 temas que são muito importantes, eu quero falar sobre fé. E a fé, querido, sabe, a fé é uma arma poderosa. A fé é a chave para transformar as nossas vidas. A fé nos faz viver o sobrenatural. Amém? A fé nos faz realmente viver numa dimensão tremenda, maravilhosa. E eu creio que Deus quer que você tenha essas 3 chaves: sabedoria, amor e fé, para que você viva num sobrenatural, amém? Quantos querem viver o sobrenatural? E eu creio que Deus quer que você viva o sobrenatural, Deus quer abençoar a sua vida. Então eu quero começar lendo lá o Evangelho de João, capítulo 1, verso 42. Vamos ler tudo na NAA hoje, na Nova Almeida Atualizada, onde diz o seguinte: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Segundo texto, Mateus capítulo 16, verso 16 a 18. Diz o seguinte: respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. 18, também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, diante do Senhor, adorando a Ti. Esse tempo de louvor foi tão maravilhoso. Eu creio que enquanto orávamos, enquanto adorávamos, enquanto cantávamos, Senhor amado, o Senhor se movia nesse lugar, pessoas eram tocadas, curadas. Eu declaro que esse é um ambiente de cura.
Esse é um ambiente onde as pessoas são curadas, Senhor. Curadas, Senhor amado, fisicamente, doenças, enfermidades vão embora, porque aqui não há lugar, Deus, para enfermidade, porque o Senhor que é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, o Senhor está aqui, Senhor. Então eu declaro cura sobre esse lugar, Senhor. Enquanto nós adorávamos o Senhor, cantando, louvando, ofertando, Senhor amado, Deus, o Senhor se movia, e eu creio que cada vida aqui, a Deus, já está sendo abençoada, desde quando entrou nesse espaço, desde quando entrou no estacionamento da igreja, Pai, porque o Senhor tem separado esse lugar, para ser um lugar de restauração, de cura, de bênção. Mas agora fala conosco pela Tua palavra, Senhor, nos ensina a Tua palavra, nos ensina, Pai, o que falar, o que fazer, ó Pai, para que nós possamos ter uma vida abençoada, como o Senhor prometeu, projetou, uma vida abundante, Pai. Então, derrama da Tua graça, fala conosco, Senhor, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que quando Jesus chama Simão, né, o nome dele é Simão, e o nome Simão em hebraico é Shimenon, né, que significa aquele que ouve. Simão significa aquele que ouve. E porque Simão ouviu a voz de Deus, ouviu Jesus falando, ouviu a palavra de Deus, ele foi transformado em não apenas ouvinte. Então a palavra Simão significa aquele que ouve. Amém? Então Simão significa aquele que ouve, aquele ouvinte, alguém que escuta. E porque Simão ouviu a palavra, ouviu o chamado, ouviu a voz de Jesus, ele foi transformado em Pedro. Então você, Simão, será chamado Pedro. Não vai ser só um ouvinte, você vai ser transformado em Pedro, em pedra. E pedra, ela tem uma conotação de força, de estabilidade, de firmeza. Então Jesus, ele disse a Simão, né, aquele que escuta, né, eu vou te chamar de Pedro, que quer dizer pedra, pequena pedra. Deixa eu falar um segredo para você aqui, irmão. Quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a mensagem da palavra, nós somos transformados. Sabe, nós somos mudados, sabe, apenas ouvindo a palavra, apenas por ouvir a pregação. Por isso é importante no teu carro, em vez de você botar de repente aquelas notícias, morreu 15, assassinaram não sei quanto, bateu não sei quantos carros. Eu sou assim, eu era muito viciado, assim, eu ligava o rádio, deixava numa rádio X, né, e deixava lá, e era notícia. Tudo bem, você não pode ser alienado. Mas o que aquilo traz para você? Você acorda de manhã, meio remelento, ele pega teu celular, notícias. Morreram não sei quantos, não sei onde, não sei porquê, não sei aonde. Ou assassinaram não sei quem. Sequestraram não sei o quê. O dólar que subiu, baixou, caiu, rolou para um lado. O governo não sei o quê, não sei o quê. Você acorda, você está bombardeando o teu cérebro com coisa que não vai adiantar nada, não vai trazer nada. Então eu costumo colocar no meu carro louvor, para adorar, para trazer a presença do Senhor, ou pregação. Eu viajo, fui para Florianópolis essa semana, eu botei uma série de pregações lá e fui ouvindo daqui para Florianópolis, quase 4 horas. Aliás, para ir eu demorei mais de 4, porque você pega um engarrafamentozinho aqui na saída, outro ali em Garuva, outro ali em Joinville, outro ali em Penha, outro ali em Balneário, outro ali em Itapema, outro ali... Isso porque você não chegou em dezembro ainda, né? Mas você vai ouvindo a palavra. Quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, somos transformados de apenas ouvintes, de apenas aqueles que ouvem, de apenas pessoas que ouvem uma mensagem, uma palavra. Nós somos transformados em homens fortes, em mulheres fortes. Nós temos uma vida estabilizada, sabe? Nós não vacilamos, nós ficamos firmes. Por isso, irmãos, é muito importante você ouvir a palavra. E tem gente que às vezes, não é o caso de vocês, mas tem gente que vem na igreja e ele não consegue conectar. E ele fica na palavra, fica ali, de repente ele vai ver o que está acontecendo no Facebook, de repente ele vai ver o que está acontecendo no Orkut, vai ver o que está acontecendo lá, sei lá, usei agora naquela Instagram, não sei o quê, no Instagram não, que mudou o nome do, era um passarinho, me chama aquilo? Era Twitter, agora é X. Eu falei Z, né? Eu sou uma pessoa tecnológica demais, eu sou a geração Z, né? Então, você está entendendo? Pedro não foi Pedro o tempo todo. Ele foi Simão um tempo, ele foi primeiro só alguém que ouviu. Por isso, fala para o irmão que está ao teu lado, irmão, ouça a palavra. Às vezes tu senta do lado de um abençoado, não é o caso aqui, que o cara fala a mensagem inteira, competindo com o pregador está pregando, e ele fica, então, mas... E o pregador está pregando, e ele está do teu lado pregando para você. Não, eu quero ouvir a palavra. Quero ver aquilo que Deus colocou no coração do pastor para ser ministrado.
Eu quero ouvir o que Deus está falando. Depois você me conta essa história abençoada. Depois você paga um churrasco para mim e me conta toda essa história. Mas então, Simão ouviu a palavra e Jesus falou assim, ó, você não vai ser chamado Simão mais. Agora você é Pedro. Você é alguém estabilizado, você é alguém firme, você é alguém forte, você é uma pedra. Você é alguém que realmente tem firmeza. Então, querido, se nós queremos viver o sobrenatural, se nós queremos viver uma vida poderosa, nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus. Você precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Cuidado com as distrações desse mundo. Cuidado com os ruídos desse mundo. Cuidado com os ruídos que tentam impedir você de ouvir a voz de Deus. Cuidado com os barulhos. Cuidado com os ruídos do mundo que lançam, sabe, tanta coisa, tanta informação sobre você para tentar te distrair. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Sabe, cuidado com os barulhos, os ruídos do mundo que lançam, sabe, tentando fazer você não ouvir a voz de Deus. Pastor, o tema da palavra ali é sabedoria, amor e fé. Você não falou nada sobre isso ainda. Então, é porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 fala, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, irmão, você só sai da fase, da estação de Simão para se transformar em Pedro, quando você começa a ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso eu falei de manhã, quando você acorda, louva ao Senhor, bota um louvor, coloca uma pregação, sei lá, sabe, vai adorar a Deus, vai orar, vai ter o seu tempo devocional, porque você vai encher o teu coração de fé para você avançar aquele dia. Então, se nós vamos falar hoje sobre sabedoria, amor e fé, sabedoria eu falei no domingo dia 27, amor eu falei dia 3, e hoje eu quero falar sobre fé. E a fé entra no coração quando você ouve a palavra de Deus. Então, ouça. Esteja atento. A Bíblia vai dizer assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Por isso, enquanto eu estou aqui falando, enquanto eu estou aqui pregando, enquanto eu estou aqui lendo a palavra, querido, o seu coração vai se enchendo de fé. E essa é a minha oração. Senhor, acrescenta fé, Senhor, a nós. Acrescenta fé. Se a sabedoria é importante, glória a Deus, nós realmente vamos avançar em sabedoria. Se o amor é importante, glória a Deus, porque sem amor nada vale. Mas a fé é tremendamente importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário ter fé. Aquele que se aproxima de Deus, como diz Hebreus 11:6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, irmão. Ei, sabe o que quer dizer impossível? No grego, impossível. E no hebraico também. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Por isso, muitas vezes, o seu coração é bombardeado por incredulidade, por dúvida. Ai, será? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus vai responder a minha oração? Será que eu vou no culto hoje? Será que eu ouço a palavra? Sabe, querido, é impossível você agradar a Deus sem fé. E é necessário você ter fé para se aproximar do Senhor. Então a fé é elemento fundamental, básico para a sua vida. Receba fé nessa manhã. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você, sabe, cumprir um propósito. Ah, eu vou começar uma empresa. Ah, mas não vai dar certo. Eu vou começar, mas não vai dar certo. Vou começar aquele empreendimento, mas não vai dar certo. Vou começar aquela academia, né? Mas ninguém vai lá. Eu vou começar aquele restaurante, mas ninguém vai comer lá. Eu vou começar aquela minha empresa, mas ninguém vai aparecer um cliente. Ei, nem começa, querido. Desse jeito nem começa. Não, eu vou começar, e eu vou fazer, e Deus vai abençoar, e Deus vai abrir a porta. Eu vou colocar um texto, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Eu vou profetizar naquele lugar. Eu já vejo as mesas cheias de gente comendo. Eu já vejo os clientes fazendo fila. Eu já vejo gente chegando, sabe? Querido, você tem que ter fé naquilo que você vai fazer, porque tem gente que, pelo amor de Deus, é mais desanimado que não sei o quê. O cara já começa errado. Vou casar, né, mas sei não. Oxi, eu vou casar e é para sempre, cara. Eu vou ser feliz pra caramba. E vou viver com essa mulher aí. Vai ser uma coisa loucura nós dois. E vai para cima. Sabe que então você tem que ter fé. Você tem que crer. Porque a fé, ela te leva a alcançar o impossível.
Ela te leva a avançar. Existem batalhas na tua vida, meu querido, que você não vai vencer só com sabedoria, sabia disso? Tem batalha que você não vai conseguir vencer só com sabedoria. Você vai, puxa, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que ter fé. Ai, sabedoria, o mar vai se abrir. Isso não é sabedoria, isso é fé. Sabedoria, eu vou andar sobre as águas, porque eu estudei na química e na física, que dá para. Isso não é sabedoria. Repita comigo. Tem batalhas que eu só vou vencer com fé. Irmão, então talvez tenha área da sua vida que você não rompeu ainda, porque você é muito calculista. Você é muito. Tem que ser 2 mais 2 é 4. Para Deus, 2 é 2 é quanto Ele quiser. 5 pão e 3 peixinhos, alimenta 15 mil pessoas e sobra 12 cestos. E que se lasque a matemática. E glória a Deus por isso, porque, irmão, isso é fé. E nós somos da fé. Nós cremos num Deus que faz além do que a gente imagina, pensa ou sabe. Tem batalhas na sua vida que você não vai vencer com sabedoria. Tem batalhas na sua vida que você não vai vencer com amor. Sério, sério. Tem área que não é com amor, irmão. Eu fico pensando assim, tudo que está escrito na Bíblia é maravilhoso. Porque nos ensina. Você lembra quando Jesus está para morrer ali na cruz? E ele olha para o lado, ele vê lá João, o discípulo do amor. E ele vê Maria. E ele fala, João, cuide dela. Jesus mandou João cuidar da mãe dele, não foi? Lembra dessa história? Lá na cruz. Jesus fala para João, o discípulo do amor. João, cuide dela, cuide da minha mãe. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Para cuidar da mãe tem que ter amor. Para cuidar da Maria tem que ter amor. Para cuidar da mãe tem que ter amor. Mas para cuidar da igreja, Jesus não deixou João, deixou Pedro, que era meio doido. Arrancava a espada se fosse preciso e vamos lá. Porque tem hora, irmão, que pastor, se ele for muito cheio do amorzinho, e não arrancar uma espada de vez em quando, o inimigo te podia. Para cuidar da mãe é amor, mas para cuidar da igreja, irmão, tem que ter fé, tem que andar sobre as águas, tem que arrancar umas orelhas do malco, tem que ser meio... Por isso que pastor é tudo meio doido. Eu não, que eu sou demais, né? Querido, tem batalha que você não vai vencer no amor. Tem batalha que você não vai vencer na sabedoria. Tem batalha que você vai vencer pela fé. Eu preciso crer, querido. Eu preciso crer. Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. 1 João, capítulo 5, verso 4, vai dizer assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa... De novo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa... Querido, é fé. Tem batalha na sua vida que vai ser pela fé. Você vai ter que vencer pela fé. Você vai ter que avançar. Senhor, em nome de Jesus, me dá fé para romper. Porque eu olho aqui, eu não consigo resolver isso com amor. Eu olho aqui, eu não consigo resolver isso com sabedoria. Então, Senhor, me dá fé. E, amados, tem uma coisa que nós precisamos, é de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé você não se aproxima de Deus. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante nós aliarmos essas 3 armas. Essas 3 ferramentas, essas 3 chaves, a sabedoria, o amor e a fé. E se você souber usar a sabedoria, o amor e a fé, ninguém te para. Você se torna imparável, você se torna, sabe, mais que vencedor. Você avança no sobrenatural. Às vezes tem muita sabedoria, mas falta amor. Às vezes tem muito amor, mas falta fé. Junta isso, a sabedoria, o amor e a fé. Se você quer viver uma vida sobrenatural, querido, você precisa da fé. Jesus vai dizer assim, olha, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Mateus capítulo 17, e versículo 20, Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois na verdade lhes digo, se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Olha como é que termina esse versículo. Nada lhe será impossível. Irmão, pega esse versículo, faz um quadro, faz um banner na porta da sua casa, fala, está aqui, ó. Nada é impossível para quem tem fé.
Nada, irmão. A Bíblia está dizendo, foi Jesus que disse. Se você quer ver uma vida sobrenatural, você precisa de fé. Eu estou orando para que Deus nos dê aqui 300 homens de fé. Toda quinta-feira estamos orando ali e orando. E aqueles homens oram e dobram o joelho e clamam ao Senhor. Uns andam, uns dormem, enfim, mas estamos lá, os 300. E quero juntar 300 homens. Eu creio, irmãos. Nas últimas quinta-feiras, não sei o que aconteceu, deu uma minguada. Tem um irmão aí que não veio. Você não veio, né, irmão? Ah, abençoado. Mas eu creio que 300 homens de fé, eles mudam o quadro, eles mudam a cidade, que dirá a sua própria casa. Então, querido, se nós queremos ver uma vida sobrenatural, nós precisamos de fé. Fala a verdade. Você é um homem de fé? Fala a verdade, você é uma mulher de fé? Eu admiro aquela mulher sunamita que o Eliseu, o profeta orou com ela, e ela não tinha filho, ela teve filho, e daí o filho morreu, e ela pega e deixa o filho na casa, e ela vai lá e fala, profeta, seguinte, eu não te pedi nada, eu não pedi nada, você que foi lá e orou e falou que eu ia ter filho, eu tenho um filho, e o filho morreu, está lá agora. E ela veio no caminho, o filho morto lá, e ela veio no caminho, e o moço do profeta chegou lá, está tudo bem contigo? Está tudo bem. O marido, está tudo bem? Está tudo bem. O filho estava morto. Mas ela era uma mulher de fé. Ela falou, não, eu vou lá, porque eu não pedi. Ei, o profeta orou comigo e falou que eu ia ter um filho, agora, Senhor, é contigo. E ela foi lá, falou, eu te pedi alguma coisa? O menino morreu. O profeta falou, vai lá, o Geazi, vai lá, o moço, e ora, e fala, tal, com o menino e nada. E não aconteceu nada. Aí o profeta foi lá, e o menino estava morto. Nossa, mulher de fé. Menino morto, ela mandou me buscar, ela veio aqui atrás de mim lá e não reclamou com ninguém, não murmurou, não ficou chorando, não ficou... Ela foi lá. Mulher decidida, não fica chorando. Mulher chora, porque mulher chora quando está alegre, quando está triste, quando está com TPM, quando está sol, chuva, chora, é normal. Mas é um choro assim, mas não é aquele choro mimizento. Ei, vou lá. E o profeta foi lá, e o profeta botou a mão com a mão, o pé com o pé, botou a cara na cara do menino e o menino viveu. Querido, quando você tem fé, a coisa mais, impossível acontece, porque impossível é uma palavra que não existe no céu. Então, quando você tem fé, querido, não tem batalha perdida. Por isso, nessa manhã, minha oração é que você diga, Senhor, assim como eu pedi para o Senhor sabedoria, e eu pedi, eu orei, até jejuei para o Senhor me dar sabedoria, Senhor, eu pedi para o Senhor me dar amor, hoje eu peço que o Senhor me dê fé. Pastor, mas como é que eu peço para Deus me dar fé? Lucas capítulo 17, versículo 5. Os discípulos então, Lucas 17, 5, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta porque os meus olhos não estão vendo isso. A Bíblia vai dizer em Coríntios 5, 7, nós andamos por fé e não por vista. Então os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque eles chegaram num nível que só aquilo que eles sabiam não era suficiente, só o amor não era suficiente, eles precisavam ir além. Tem área da sua vida, irmão, que você precisa de fé. E nessa manhã, você não vai sair do jeito que você entrou aqui. Você vai sair daqui cheio, transbordando de fé. Porque a fé vai te fazer avançar. Deus quer levantar aqui um exército de homens e mulheres poderosos. Deus quer levantar aqui adolescentes poderosos. Deus quer levantar aqui crianças poderosas, jovens poderosos. Poderosos como? Que olham para as pessoas, que evangeliza, que ganha alma, que muda o ambiente escolar. Precisa fé. E os apóstolos, os discípulos perguntaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Se você quer viver uma vida sobrenatural, ouça o que Deus está falando com você. Não seja só Simão que ouve, mas deixe esse ouvir transformar a sua vida. Peça que Deus aumente a sua fé. Deus está falando com você. Ainda que você seja quebrado, ainda que você seja aqui arrebentado, ainda que você esteja aqui morto, ainda que você esteja aqui muito mais do que morto, ainda que você esteja aqui talvez, como uma pilha de ossos secos. Assim diz o Senhor, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu estava estudando essa palavra, daí na sexta-feira eu vim para cá na vigília, poderosa vigília, né, irmãos? Passamos até a clarear o dia aqui. E eu estava estudando ali na salinha, eu entrei ali, estava estudando e eu estava escrevendo justamente isso, né?
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o pastor Jeff começou aqui, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eita glória, está conectado o negócio aqui. Irmãos, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você começa a aplicar a palavra, quando você começa a profetizar a palavra, ainda que a tua vida esteja arrebentada, Deus faz uma transformação tremenda. Ezequiel 37:4, então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmão, como é que osso escuta? Osso. Tem orelhinha? Um osso com umas orelhinhas assim, né? Com aquele negocinho da orelha lá, como é que chama? Tem uns nominhos lá. Tem uns ossinhos na orelha, não tem? Diz que tem, né? O pessoal quer dar. Ossos, ouvir? Como assim? Irmão, quando você profetiza, aquilo que parece mais impossível, aquilo que parece mais inacreditável acontece. Então ele me disse, profetize esses ossos. E o profeta profetizou, versículo 7-9. Então profetizei como me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, um ajuntamento de um osso com osso, cada osso com seu osso. Eu olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne sobre os ossos, eles cobriram de pele, ainda não havia espírito sobre eles. Então ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga assim, diz o Senhor, venham dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. E ele começou a profetizar, e começou a falar, e a palavra começou a mover. A fé vem pelo ouvir a palavra é pregada, você começa a ouvir, aquilo começa a mexer na tua vida, é osso batendo com osso, é um ajuntamento das coisas que estavam desconectadas, e Deus forma um grande exército, queridos. Nessa manhã, Deus quer que você ouça a palavra, e que você creia que Ele é poderoso. Ossos, ouvi, igreja Aba, ouvi a palavra do Senhor. Deus está levantando um exército de homens de fé, porque não vão parar diante de circunstância, de situação ou de adversidade. Irmão, fica de pé e diga para o Senhor, Senhor, eu quero crer, eu quero mais fé, Senhor. Aleluia. Eu posso ver, querido, o movimento do céu nesse lugar, quando aqui se levantar homens e mulheres de fé. Deus está falando com a igreja. Nessa manhã, levanta a sua mão para o céu e fala para Deus, Deus, eu quero fé para ver o meu lar transformado. Deus, eu quero fé para ver, Senhor, meus familiares curados. Deus, eu quero fé para o Senhor restaurar a minha vida financeira. Deus, eu quero fé, Senhor amado, para avançar no meu ministério. Eu quero fé para que o meu GC multiplique. Eu quero fé, Senhor amado, para que a igreja avance, cresça, que o seu nome seja exaltado. Nessa manhã, Deus está chamando um exército. Deus está levantando um exército a partir de homens como você, mulheres como você, talvez quebrados, talvez desanimados, arrebentados. Mas Deus quer fazer coisa poderosa nessa manhã aqui. Deus está querendo levantar aqui, querido, pessoas sobrenaturais. E a matéria-prima é você, sou eu. Aleluia, nessa manhã Deus está falando com a igreja. Hebreus 3,15 diz a palavra: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está aqui, Deus está entregando chaves da sabedoria, do amor e da fé. Que área da tua vida que precisa ser transformada hoje? Se eu fosse você, eu falava, Deus está aqui, Senhor, a minha casa. Não dá para viver desse jeito mais, Senhor. Está um caos, é uma brigaceira, é uma confusão, é uma luta, é falta de coisa. Senhor amado, é tanto desânimo naquela casa. As pessoas acordam e não querem sair da cama, porque parece que há um espírito de tristeza naquela casa. Deus, muda isso. Amado, quando você começa a profetizar na tua casa, por isso não murmura na tua casa, não fica reclamando na tua casa, não fica murmurando. Fala, Deus, eu quero ser da fé. O Senhor tem nos dado a chave de sabedoria, tem nos dado a chave do amor, mas hoje, Senhor, eu quero fé, porque eu quero ir além do que os meus olhos possam ver. Mas há um movimento do céu nesse lugar. Deus está derramando fé nesse lugar. Aqui nesse altar, se eu fosse você, eu vinha aqui para frente e falar, Deus, eu quero, eu preciso. Se eu fosse você, eu saía dessa cadeira e vinha correndo e dizia, Senhor, eu quero fé. Deus quer mudar o curso da tua vida hoje.
Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer mudar o teu lar hoje. Deus quer mudar a tua vida, a tua vida espiritual hoje. Deus quer mudar, querido, Ele quer mudar. Mas você precisa parar de ser frio e calculista. Você precisa parar de ser matemático. Você precisa parar de ser, às vezes, sabe, tão aficionado a números. Isso é importante, muito importante. Mas números sem fé é legalismo. Amor sem fé aliás, sabedoria sem fé é soberba. Nessa noite Deus quer que, nessa manhã Deus quer realmente mudar a tua história. E você precisa de fé. E nós queremos orar com você. Eu queria orar nessa manhã e declarar sobre a tua vida uma ação poderosa e transformadora ativada pela fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouça o que a palavra do Senhor fala. Ouça o que a palavra de Deus fala. Deus tem levantado aqui homens e mulheres de fé. Eu louvo a Deus pelos nossos intercessores. Às vezes vem orar conosco. E amada é cada palavra que Deus traz. E Deus vai movendo. E eu sinto uma presença. Porque Deus tem levantado aqui homens e mulheres de fé. Eu vejo o que Deus tem feito no meio de nossas crianças. Que cada testemunho na vida das nossas crianças. Crianças transformando a escola. Eu vejo nossos jovens que sendo agente de transformação nas escolas. Porque a fé muda. Senhor, eu oro nesta manhã por um mover de fé nesse lugar. Nós vamos andar sobre as águas se for preciso. Nós vamos, Senhor amado, abrir mar vermelho se for preciso. Nós vamos, Senhor amado, fazer com que pão e peixe se multipliquem se for preciso. Nós vamos curar o leproso, nós vamos curar o cego, nós vamos curar o paralítico, vamos curar Deus amado, o enfermo. Nós vamos declarar, Senhor amado, os mortos ressuscitarão. Porque a fé, Senhor amado, ela abre o impossível. A fé abre a porta do impossível. E nessa manhã você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus está dizendo para você: você precisa ser um homem de fé. Você precisa ser uma mulher de fé. Você precisa aumentar o nível, a intensidade da fé no seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Adore o Senhor. Não se distraia. Não se distraia. Eu profetizo, Senhor, sobre essa igreja. Eu profetizo sobre essa igreja, Senhor amado, o mover do céu. Vento que sopra dos quatro cantos da terra, sopra nesse lugar. Espírito Santo sopra nesse lugar. O sopro do Senhor, o nefesh, o sopro de Deus que gera vida. Irmão, você tem que parar de ser incrédulo. Você tem que parar de ficar duvidando. Se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Começa a fazer milagre, Senhor. Começa a fazer milagre. Batiza com o Espírito Santo, Senhor.
dá dom de línguas. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a profetizar, começa a falar em línguas, declara sobre a sua vida. Aleluia, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Começa a ser edificado nessa manhã. Receba nessa manhã o batismo do Espírito Santo. Receba nessa manhã o dom de línguas, o dom de profetizar. E profetize sobre a tua casa, teu lar, tua família. Cremos no sobrenatural. Nós cremos, Senhor amado, naquilo que o Senhor tem para essa igreja, Senhor. Ninguém está aqui por acaso, Senhor. Eu creio que nessa manhã Deus toca a tua vida, querido. Deus está dizendo para você nessa manhã que Ele é o único que pode mudar esse quadro, essa situação. Por isso, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, se você, eu não sou crente, não, eu gosto da igreja, mas eu não sou, ei, quando você declara a sua fé publicamente, você é salvo. Quando você declara a tua fé publicamente, você é salvo. A Bíblia fala, como eu falei isso na apresentação da Melanie, sabe, se com a tua boca confessar e no teu coração você crê, você é salvo. Você precisa entregar a tua vida a Jesus. Se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, querido, eu vou dizer para você, você não pode sair daqui com isso pendente. A semana que vem talvez eu faça, não, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Deus quer que você experimente a salvação. Talvez você está aqui, você está perguntando, será que eu devo participar dessa igreja? Ei, a igreja é o corpo de Cristo, você precisa fazer parte, você precisa congregar sim. Então nessa manhã, ouça, como Simeão ouviu, mas se posicione. Simeão ouviu, Simão Pedro, ele ouviu, mas ele foi até Jesus. Quantos nessa manhã querem entregar a sua vida a Jesus? Quantos nessa manhã querem entregar a sua vida a Jesus? Fala, Senhor Jesus, nessa manhã eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar minha vida, o meu coração a Ti. Eu não quero mais andar sozinho. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero fazer parte dessa congregação, dessa igreja. Eu quero estar junto aqui. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, eu vou desafiar você a não levantar a sua mão, mas vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Os pastores vão estar aqui orando com você. Vem aqui à frente e entregar a tua vida a Jesus. Sabe, amado, você pode ter sabedoria, você pode ter amor, você pode ter até fé. Mas fé em quê? A nossa fé é em Jesus. O nosso amor é o amor que vem de Deus. A nossa sabedoria é aquela sabedoria que Deus dá. Então, o que você precisa, primeiramente, é entregar a tua vida a Jesus. Então, se você quer nessa manhã entregar a tua vida a Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós só estamos aqui como igreja porque o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. O Evangelho é aquilo, sabe, que Deus faz no homem, tirando ele das trevas e transportando para a sua luz. O que Deus faz é quando Deus transforma um homem, uma mulher. Tem alguém aqui? Mas será que hoje tem alguém do seu lado? E deixa essa pessoa sair, deixa essa pessoa vir. Eu sinto nesse lugar, eu sinto que tem pessoas que precisam hoje fazer uma aliança com o Senhor, entregar a sua vida a Jesus. Sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá a cada dia, a cada um de nós. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça seu coração. Então nós queremos declarar nesse momento, Pai, esse lugar está com a porta aberta para a salvação. Esse lugar está, Senhor amado, aberto para que pessoas sejam salvas, alcançadas, lavadas, curadas, libertas. E eu profetizo, Senhor, no nome de Jesus, salvação nesse lugar. Eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa decisão tão poderosa. Obrigado, Jesus, por essa decisão. Oh, trabalho.
Obrigado, Jesus. Sim. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra diz, Senhor amado, Deus, quando ouvimos a tua voz, o Senhor é o bom pastor. O Senhor fala, Senhor, nós ouvimos a tua voz, nós somos guiados, aleluia, por ti, Senhor. Tu és o bom pastor, Senhor. Tu és aquele que nos guia mansamente a águas tranquilas. Obrigado, Senhor amado, por tudo quanto o Senhor já tem feito. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, Senhor. Te louvamos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Dá um forte aplauso a Jesus. Obrigado, Senhor.